A vida do ser humano é marcada de muitas recordações, algumas delas tristes ou opressivas, enquanto outras mais tranquilas e serenas. Em alguns raros momentos, existem aquelas que aquelas que são a felicidade pura, ampla, que o ser vai ao êxtase, para logo em seguida ser marcado pelo cotidiano, pela rotina de cada dia. E alguns, muitos, entram em tédio e levam a vida no automático. Acordam, se arrumam, pegam os seus objetos pessoais, o carro, a estrada, o trabalho, os amigos, colegas de trabalhos, refeições, mais trabalho. Encerra-se o dia, o happy hour. Algumas pessoas trabalham tipicamente para o happy hour. Não pensam em outras coisas. No fim do dia, uma cerveja gelada, tirar o paletó, jogar em cima da mesa, a displicência. Como se a vida fosse exatamente isto. E se nós analisarmos aqueles que não têm nenhum tipo de crença de vida em qualquer lugar, em qualquer momento, poderíamos dizer: ah, é só mais um dia, ou o fim de um dia que se terminou. Não há nada mesmo após a minha própria existência, por isto preciso viver no auge e ter direito a todas as sensações que carrego, que quero sentir, ou oferecer, ou que quero receber. Muitos destes seres sem nenhuma crença aparente, lá no fundo tem uma voz insistente a lhes dizer: isto não é verdade. Deus não faria este universo para um simples fulgar de uma existência medíocre, rasa, de 70 e poucos anos. Mas e lá você quer ouvir isto? Não. Por isto, pegamos esse resto de consciência e empurramos para longe de nós. Guardamos em algum lugar que não temos a mínima ideia de onde seja. Outros têm crenças, creem nesse Deus que acabei de falar, creem numa religião, frequenta igrejas, cumpre com as obrigações sociais, missas ao domingo, ocultos à quarta tarde, à noite. E há tantos que têm tantos rituais que chega um momento que você nem sabe exatamente o que é que esta pessoa acredita por tantos fragmentos e tantos processos complicados que é melhor desistir. E aos pobres de espíritos, os simples de coração, na bem-aventuranças, Jesus, o mestre da Galileia, que nasceu neste mundo
para ensinar o que é amor incondicional. Ele comenta sentado à beira de um barco, talvez protegendo-se das águas, mas sem deixá-lo afastar-se da orla, para que o povo pudesse ouvir. Povo necessitado, povo carente, perdido mesmo, desiludido. Não tinham mais a esperança da libertação de sua nação das garras de Roma. Eles estavam tão desanimados e tão tediosos que não tinham ânimo, nem mesmo, para ir ao templo e buscar o Deus de Israel de verdade, com sinceridade. Alguns batiam no peito e faziam até grandes orações nas praças, mas Jesus disse que eles já tinham recebido o galardão, já que fazia para o outro ver e ouvir. Mas Jesus, ali no barco, sentado e olhando aquela multidão, com voz clara e sonora, que vez ou outra, quando penso nisso, me calculo. Como é que aquela voz poderia alcançar a todos? Nos livros escritos, dizem que era mais de 5.000. Hoje, para alcançar todas as pessoas num lugar, há necessidade de um microfone potente, caixas de som espalhado pelo ambiente. Aí sim, com certeza, todos ouvirão. Mas, tanto hoje como naquela época, Jesus falou para alguns no meio da multidão. E hoje a voz daqueles que falam de Jesus sem se auto-elegerem representante da verdade eterna, mas a simplicidade de coração também fala para poucos ouvirem. E ele estava ali, sentado no barco, balouçoar de um lado para o outro, sem se afastar da orla, dizendo bem-aventurado os pobres de espírito, os simples de coração. Por que será que refutamos esta ideia de pobre? Talvez ele não quisesse dizer bem isto. Talvez as traduções de uma era tão distante até a nossa tenha convertido a palavra real que ele disse para pobre. Não importa. Simples, diz, é bem claro. Não precisa de contra-argumentos. Humildade. De reconhecermos, nos reconhecermos pequenos diante deste universo. Mas não em pequeno, aquele pequeno, sofrido, grão de areia, perdido. Não. Um homem de uma estatura bastante elevada, 1,95 m ou 2 metros de altura, ao erguer os olhos para os céus, não perceberá a diferença?
de altura e o quanto ele é pequeno? Estatura? Sim, é disso que eu falo agora. Mas somos pequenos diante da sua construção, que não temos nem ideia de onde começou, nem para onde vai. Será que estamos no meio, no início, no fim? Em que lugar do universo estamos? Não sabemos. Porque ele é um mar completamente desconhecido para nós. Enxergamos uns poucos lugares e quase tudo que nós vemos é o brilho do passado, de algo tão distante que demora muito para chegar até nós. E da Terra, só mais um orbe em tantos que há. Nosso Sol, só mais um entre bilhões, trilhões talvez. E por que que nós nos sentimos tão superiores, tão arrogantes, tão cheios de si, tão orgulhosos, tão vaidosos, tão invejosos e vingativos? Nada destas coisas são simplicidade. Por que que nós não nos rendemos? Por que que o aveludado da pétala de uma rosa não nos encanta? Por quê? Que a grandeza é tão importante para nós? Ser alguém, ser alguma coisa, quando ele nos pede apenas a simplicidade de coração, a humildade, saber o seu lugar e conhecer o lugar de outrem. Mas falar assim poeticamente, nem isso. Encontrarás uma multidão para ouvir, talvez uns poucos. E mesmo assim não cessamos de enviar a mensagem, de falar deste ser tão especial que ensinou o amor incondicional. Aquele que é capaz de amar apesar de, que não existe o todavia, nem o porquanto, e muito menos o talvez. Porém, não faz parte, nem o mas. E nem sujeita o outro a qualquer coisa que você pense. Para eu dar o meu amor, não preciso de nada. Apenas quero dar, quero oferecer. Humildade não espera nada em troca. Humildade é humildade. Não precisa se justificar, se ornar. Não tem como ornar a humildade. Já percebeste que quase todas as outras virtudes você pode colocar algo a mais? Se fosse uma árvore, poderia colocar as bolas de Natal. Se fosse uma mulher, poderia colocar os brincos. Se fosse um homem, poderia decorar com um relógio ou uma boa gravata. Mas a humildade, assim como a verdade, está sempre nua.
E a humildade não tem forma, porque assim você não pode pendurar nada. E você pode encontrá-la num sorriso gracioso, numa palavra desafinada, num violão sem corda e num avião enferrujado. Você pode encontrar no sorriso roto, sem dentes, de um pobre à beira da estrada, e nos dentes revestindo da mais bela cerâmica, porque o dinheiro pode pagar e ali está a humildade. Você pode encontrá-la na pessoa mais rica, materialmente falando, e no mais pobre, no maior miserável. Você pode encontrá-la no andar gracioso de uma pantera e no voar desajeitado de um besouro. Você pode encontrar no calor que se infiltra dos raios solares de uma manhã fria de inverno. E pode encontrar no consolo da noite que vem com todas as estrelas. E você pode encontrar quando você direciona o seu olhar para o Jordão, no barquinho de um homem de tamanha divindade que diz: bem-aventurado os pobres de espírito. E eu poderia acrescentar, porque eles serão brindados com o seu eterno sorriso. Uma composição poética de bem-aventurado e simples, ou os pobres de espírito, num, numa palavra mais intensa de Mauro Augusto, mais engraçada de Lu, mais dolorida de Caravaggio, e na erudição simples e limpa de Teresinha de Oliveira. Lê.